Salmo 10, verso 4 diz: em sua soberba o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. Mensagem de hoje é em Salmo 53, tema ateus praticantes. Ateus praticantes, Salmo 53. Nós vamos meditar nesse texto. Ontem com os jovens nós falamos a respeito de secularização e não se amoldar ao padrão do mundo. O contexto onde o Gladson está, o pastor Gladson, está um contexto diferente do nosso. Algumas características similares, como por exemplo a carência da formação de obreiros, mas existem outras coisas que não são necessariamente iguais. A região do Gladson e a região centro-oeste e parte da região norte não são regiões muito secularizadas. O que eu quero dizer com isso? Bom, primeira coisa, o que é ser secularizado? Secularizar é tornar as coisas da vida desconectadas com Deus e com a igreja. Isso é secularizar. Secularizar tem a ver com coisas cotidianas, mundanas, normais, do dia a dia. As pessoas geralmente acham que existem algumas coisas que têm a ver com Deus e outras que não. Então quando você lê a Bíblia, você está se envolvendo em algo relacionado a Deus. Ou quando você ora, ou quando você ouve um louvor, ou quando você vai à igreja, ou quando você conversa sobre Deus. Mas pagar uma conta, dirigir, levar crianças na escola, isso não tem nada a ver com Deus. Então a gente acaba separando a nossa vida em coisas que têm a ver com Deus e coisas que não têm a ver. O processo de secularização é o processo no qual cada vez mais e mais aspectos da nossa vida vão sendo desconectados de Deus. Ou seja, nós vivemos como se Deus não tivesse nada a dizer a respeito dessas coisas. Então começa com coisas simples, como do seu dia a dia, do seu uso da casa, até outras coisas, como escola, amizade, lazer, relacionamentos, trabalho e outras coisas. Cada vez mais as pessoas vivem as suas vidas sem se preocupar se Deus tem alguma coisa a dizer sobre isso. Eu falei ontem com os jovens, você jovem que estava aqui você vai se lembrar. Quando você escolhe um curso, você usa quais critérios? Eu gosto dessa profissão? Vai me dar retorno financeiro? Eu tenho possibilidade de trabalho? Aonde eu vou trabalhar? Vou ter possibilidade de crescer em outras áreas? Geralmente são alvos relacionados a propósitos pessoais. Mas nós não perguntamos se Deus tem alguma coisa a ver com isso ou tem alguma opinião. Ok? Então na hora de escolher um curso, na hora de escolher uma profissão, na hora de escolher uma ocupação, ok? Na sua semana, um lazer, um esporte, amizades, pessoas que nós nos relacionamos e muitas outras coisas. Meus irmãos, todas as coisas têm a ver com Deus, porque a palavra de Deus diz que quer comamos, quer bebamos, façamos todas as coisas para a glória de Deus. Então quer dizer que coisas simples como comer e beber têm a ver com Deus. Mas como isso, pastor? Bom, quando você vai dar uma olhada lá no contexto do texto de 1 Coríntios que eu estou citando, ali tem a ver com participar da ceia. Então, na hora que o culto ele vai ser feito, e também tem a ver com participar de comida sacrificada a ídolos. O contexto lá, em geral, todo é culto. Vamos colocar assim, culto. Mas são coisas do nosso cotidiano. Ele estava falando sobre levar a carne para casa e comer. E da onde que você comprou essa carne? Então ali o problema é uma coisa cotidiana que está afetando o relacionamento daqueles crentes. Mas trazendo num âmbito mais amplo, o que a gente come, o que a gente bebe, tudo tem a ver com a glória de Deus. Pastor, como é que eu como para a glória de Deus? Existem princípios que você pode usar. Por exemplo, não comer além do que você deve. Não comer o que você não deve comer. Ser grato pelo que você come. Ok? Então, tem muitas coisas que envolvem comer. E beber é a mesma coisa. Não beber o que você não deve beber. Não beber o que pode, de certa forma, prejudicar o testemunho seu e a vida espiritual do seu irmão. Ser grato pelo que você está bebendo. É o que eu tenho dito. Se você não pode agradecer
a Deus pelo que você está fazendo, é um sinal de que você não deveria estar fazendo aquilo. Então, portanto, coisas cotidianas. Deus tem a ver com tudo. Deus tem a ver com a escova de dente que eu uso? De certa forma, sim. O fato de você ter uma escova de dente já pode ser um motivo para você agradecer a Deus. Na roça o pessoal usava folha de goiabeira, né? Não era assim? Você tem escova de dente, olha que legal. Diz que antigamente até carvão usavam. Hoje em dia você pode ter uma escova de dente, você pode ser grato a Deus por isso. Então eu estou extrapolando, mas são coisas simples que têm a ver com Deus. A secularização cada vez mais, aspectos da sua vida não tem absolutamente nada a ver com Deus. A maneira como você educa os seus filhos não tem nada a ver com Deus. Igreja, lugar para eu ir, participar do culto, ouvir a palavra de Deus, voltar para casa. A igreja não tem nada a ver como eu crio os meus filhos. A igreja não tem nada a ver com o lazer que eu tenho, como eu gasto o meu dinheiro. Eu acabei de falar agora no nosso tempo de oferta. Tem muita gente que está com o dinheiro de Deus no bolso, que era para devolver para Ele. Então a maneira como nós usamos o nosso dinheiro tem a ver com Deus. Se você está gastando o seu dinheiro em coisas supérfluas e deixando de investir na obra de Deus, você não apenas está perdendo o privilégio de investir na obra de Deus, mas você também está gastando mal. E isso tem a ver com Deus. E eu poderia ficar dizendo coisas e coisas e coisas. E talvez o simples fato de você imaginar que isso é um excesso mostra, conforme nós conversamos ontem com os jovens, que provavelmente você tem uma mente secularizada. Uma mente secularizada é uma mente que desconecta as coisas da vida de Deus. Voltando a dizer, coisas do meu dia a dia, com que eu me relaciono, meu lazer, como eu gasto meu dinheiro, onde eu estudo, onde eu trabalho, como eu vivo, não tem nada a ver com Deus. Na prática, sabe o que é isso? Ateísmo prático. Porque você diz que crê em Deus, mas você vive como se Ele não existisse. Isso é ateísmo na prática. E é por isso que eu digo que esse texto de Salmo 53 vai nos desafiar em relação a isso. Nós vamos ver ateus praticantes. Antigamente existia isso, né? Você perguntava para a pessoa, qual a sua religião? Eu sou católico não praticante. Não era assim? Hoje tem o evangélico não praticante também. Eu sou evangélico, mas eu não vou na igreja. Eu sou não praticante. E nesse sentido existe o praticante também. E aí nesse caso nós podemos pensar no ateu praticante, que é o que pratica o seu ateísmo. E dentro do ateísmo praticante existe o ateu que se confessa ateu e pratica o ateísmo, e tem aquele que não confessa o ateísmo, mas pratica ele. E é possível que no povo de Deus existam pessoas que confessam a Deus, mas vivem como ateus. Por quê? Porque a sua vida é totalmente desconectada de Deus. Pensa que o seu relacionamento com Deus envolve vir à igreja, ouvir pregações e participar de algum tipo de coisa que a igreja oferece. Isso é ateísmo. Salmo 53 vai nos mostrar que essa é uma maneira tola de se viver. Uma maneira muito tola. Grande ideia. O tolo nega a existência de Deus e se opõe a Ele. Mas o sábio espera no Senhor sua redenção. Nós vamos ver nesse texto que o tolo, ele nega a existência de Deus, seja com sua boca, seja com sua vida. E isso faz com que ele se oponha a Deus. Essa é uma maneira tola de se viver. Em contrapartida, o sábio, nós vamos ver no Salmo 53, ele espera a sua libertação, a sua redenção no Senhor. Ok? Então nós vamos ser confrontados em relação a isso, entre o tolo e o sábio. Eu pelo menos ainda estou no espírito do congresso, então por isso vou trazer um salmo aí para vocês, porque foi um tempo muito abençoador poder ouvir vários preletores. Inclusive eu compartilhei no grupo do grupo dos homens alguns links, e a Adi também compartilhou das mulheres. Ouça as preleções, estão muito boas, foram excelentes. Nós tivemos alguns desafios lá, coisas inclusive bem difíceis, mas foi muito bom o tempo e poder ouvir as preleções, principalmente do Dr. Herschel York, foi maravilhoso. Nós voltamos com o coração assim muito edificado, de verdade, foi muito bom. Muito, muito bom. E faz a gente desejar crescer na pregação, porque o homem é um monstro na área de pregação. Nosso foco aqui nesse texto, meus irmãos,
é entender quais são as consequências da tolice em rejeitar a Deus. E aprender a esperar pacientemente em Jesus Cristo. Nosso alvo é esse. E nós vamos começar pensando quem é o insensato de Salmo 53. Quem é o insensato de Salmo 53? Existem duas possibilidades. A primeira delas, pode passar por gentileza? Vou desligar aqui, tá bom? Uma delas é Nabal. Tá bom? Nabal. Você vai encontrar Nabal, não vou ler o texto, se você quiser anotar a referência, você vai encontrar a história de Nabal em 1 Samuel, capítulo 25, do verso 2 ao verso 42. São 40 versículos, mas é muito ilustrativo você ver como Nabal é esse tolo. Existe uma tradição judaica antiga que acredita que Salmos 52, 53 e 54 estão conectados. E que Salmo 53 se refere ao evento envolvendo Davi e Nabal. Tá bom? Davi e Nabal. E lá você vai conhecer Nabal, um homem ímpio que vivia na prática como se Deus não existisse, que acabou afrontando Davi, e se não fosse a sua esposa Abigail, Davi teria dizimado ele, toda a sua casa e os seus servos, por causa da maneira como ele vivia, que era totalmente tolo. A palavra Naval, que é de onde sai esse nome, quer dizer tolo, insensato. Então é interessante, né? O homem é o seu próprio nome, né? Um homem totalmente insensato. Uma outra possibilidade é ser Doeg, ou algumas traduções trazem Doeg, que é o homem que é referido no Salmo 52. Aqui eu estou lendo na Almeida, a Nova Almeida Atualizada, aparece Doeg. E aqui no Salmo 52 vai falar a respeito de um homem ímpio, perverso e sanguinário. Você pode ler sobre Doeg em 1 Samuel, capítulo 21 e 22. 1 Samuel 21 e 22. Lá você vai ver que esse homem, Doeg, era um homem assassino, sanguinário e que não temia a Deus. E que cometeu um genocídio. Um homem terrível. Então pode ser um desses dois. Mas seja quem for, é um homem mau, que zomba de Deus, que não tem nenhum temor para com o Senhor, e que isso faz com que ele não apenas viva como um tolo, mas também se oponha a Deus e ao seu povo. Então o contexto aqui, de maneira geral, de Salmo 53 é esse. Quem escreve o Salmo 53 é Davi. E Davi, ele vai instruir nesse Salmo 53 sobre a tolice. E sobre as pessoas que vivem de uma maneira como se Deus não se importasse ou não fosse importante para a vida deles. Eles não se importam com Deus. Já indo para o Salmo, a gente já começa vendo o cabeçalho dele. No Salmo 53, como alguns salmos, existe um cabeçalho que está em itálico. Então vou ensinar uma coisa para vocês aqui no livro de Salmo. Talvez não ensinaram para vocês ainda. Esse título que está em negrito aí na sua Bíblia, ele não é inspirado, ele não é da Bíblia. É só um recurso que os tradutores colocam para te ajudar. Então esse títulozinho, subtítulo, que geralmente tem na Bíblia, com a letra mais escurinha, ele é só um recurso da Bíblia, mas ele não está no original, tá bom? Agora, nos Salmos, quando você vê esses títulos em itálico, que é essa letrinha um pouco deitada, isso está na Bíblia. Isso daqui é Bíblia. Só que é traduzido para a gente como se fosse um títulozinho. Mas está na Bíblia. E aqui diz, ao mestre de canto, salmo didático de Davi, para Cítara. Ou Cítara. Estou sem meu óculos. Cítara. Ficando pequenininhas as letras, né? Talvez a sua versão seja Almeida, um pouco mais antigo, vai estar da seguinte maneira. Salmo Mahalat para Masquil. Mahalat é um tipo de música. Como a gente tem, por exemplo, MPB, tem rock, pagode. Tem alguém aqui que antes de ser crente era pagodeiro? Tinha pagodeiro aqui? Graças a Deus que não tinha. Tá louco, né? Mas, pensei, não era não, tô fora. Mas é um tipo de música. Mahalat é um tipo de música. A gente não sabe como é, mas eles sabiam.
Alguns até acreditam que era um instrumento, na verdade. Nós não sabemos, mas é para esse tipo de música. Então nós estamos lendo uma música. E essa música, que é um salmo, ele tinha ou um estilo próprio de ser tocado e cantado, ou é um nome de instrumento. Tem a ver com isso. E masquil tem a ver com instrução. Então todo salmo masquil é um salmo de ensino. Quando você vê masquil, é um ensino. O que Davi quer fazer aqui? Ele quer ensinar. Ele vai instruir. Então é isso que quer dizer esse salmo, tá bom? Então isso aqui é Bíblia. O que a gente vai aprender então, já que é um salmo de masquil? Nós vamos aprender algumas coisas. A primeira delas, que eu quero trazer para você, nossos irmãos vão passar aí, o tolo nega a existência de Deus. O tolo nega a existência de Deus. Vamos ler do 1 ao 3, diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então o que nós vemos aqui, meus irmãos? O tolo ele nega a existência de Deus. É a primeira coisa que esse salmo nos ensina. O salmo mesmo começa dizendo: diz o insensato em seu coração, Deus não existe, não há Deus. Agora, você veja que aqui ele diz o seu coração, ele não diz isso publicamente. Pode até ser que essa pessoa diga publicamente, mas o que é mais importante para a gente é que no coração, na mente, na convicção, nos sentimentos, essa pessoa crê que Deus não existe. E a maneira como nós pensamos, ou as coisas que ocupam o nosso coração, vão ditar a nossa vida, a maneira como nós vivemos. Então, portanto, aqui, este homem, que é chamado de insensato, que é o Nabal, ele vive como se Deus não existisse. Ele é o ateu praticante. Que pode até ser alguém que diga que Deus não existe, mas o mais importante é que ele vive como se Deus não existisse. E Deus reconhece isso. O tolo é aquele que nega a existência de Deus, seja nos seus pensamentos, seja na sua vida. É aquele que vive como se Deus não existisse. De certa forma, meus irmãos, todos nós, em algum momento das nossas vidas, tomamos decisões ou vivemos como se Deus não existisse. Então, por isso, nós podemos concordar com o que é dito no verso 2 e no verso 3, principalmente no verso 3, todos se desviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui é o retrato da humanidade, dos homens, do nosso coração. É por isso que em Romanos, capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos os homens estão debaixo dessa situação. Um coração tolo que deseja viver como se Deus não existisse. No finalzinho do século XVIII, 1785, 83, não sei, eu não lembro as datas, nunca fui bom de data em história. Aconteceu a chamada Revolução Francesa. E pode ser que você pense que é apenas um dado de aula de história que você precisa saber para fazer vestibular. Não é, meus irmãos. Essa é uma data que, infelizmente, a maioria das pessoas acha que é só mais uma data de aula de escola. Mas tudo o que aconteceu a partir disso mudou o Ocidente. O lema deles era: nenhum Deus, nenhum Senhor. Nenhum Deus, nenhum Senhor. A partir daquele momento, a maneira como as pessoas começaram a viver é como se elas desejassem não ter um Deus sobre suas cabeças e não ter ninguém ditando a elas o que elas deveriam fazer. Nasce aí a busca pela liberdade irrestrita. O homem só vai ser feliz quando ele puder fazer o que ele quiser fazer, na hora que ele quiser fazer, do jeito que ele quiser fazer, quantas vezes ele quiser fazer. Porque não há nenhum Deus e não há nenhum Senhor. Na época eles diziam: nós vamos enforcar o último rei nas tripas do último padre. É o que eles diziam. Nós vamos enforcar o último rei da Europa com as tripas do último padre.
Qual era a ideia? Destruir a monarquia, destruir completamente a igreja. A ideia era essa. Porque se não há um governante sobre nós vamos ser felizes, mas o problema é que ainda haverá um Deus. Só que não tem como enforcar um Deus. O que nós faremos? Enforcaremos as pessoas que falam em nome de Deus ou dizem falar em nome de Deus. E daí em diante a igreja começou a sofrer investidas violentas. E a cultura, o tempo, o pensamento começou a ser cada vez mais anticristão. E é por isso que hoje nós estamos num ambiente em que a igreja tem perdido a sua autoridade, a sua voz, a sua importância, o seu impacto, gradativamente. É por isso que inconscientemente as pessoas não gostam da igreja. Não gostam de dar ouvidos ao que a igreja tem a dizer, não gostam de se comprometer com a igreja, e não gostam de pessoas que trabalham na igreja. Por isso que todos aqueles que pregam o evangelho são líderes ou servem a obra de Deus, seja sendo pastores, missionários, educadores, trabalhando com crianças ou jovens, são pessoas que se identificam com a igreja e são pessoas que vão sofrer oposição, muitas das vezes dentro da igreja. As pessoas querem estar na igreja, mas elas não querem se comprometer com a igreja. Elas querem Deus, mas do jeito delas, na hora delas. Nunca do jeito de Deus. Então, desde então, que na verdade é um eco do Éden, né? Quando o homem quis tomar o lugar de Deus, a semelhança de Satanás, cada vez mais as pessoas têm adotado um estilo de vida na qual Deus tem sido relegado a algum canto de suas vidas. Tem sido assim. Porque enquanto houver um Deus, haverá um Senhor. Enquanto houver um Deus, haverá um Senhor sobre nós. E porque as pessoas não querem senhores sobre a vida delas, elas dizem, Deus não existe. Porque enquanto houver um Deus, haverá um dia de prestação de contas. E elas não querem prestar contas de nada. Elas querem ser, como no Éden, conhecedores do bem e do mal. Elas querem ser Deus. E esse tipo de postura é a postura de um tolo. Todos os homens estão assim. A secularização é um processo no qual cada vez mais a igreja vai perdendo a sua influência, a sua importância, a sua relevância, a sua autoridade. Pastor Mendes comentando com a gente, nesses dias que nós estivemos juntos, ele está numa das regiões mais incrédulas dos Estados Unidos inteiro. Está no estado da Califórnia, que fica no extremo oeste dos Estados Unidos. E ele falou que lá é normal você, às vezes, está andando na rua e um grupo de 30, 40 pessoas correndo nu na rua. Sem nada. São Francisco é a capital do homossexualismo nos Estados Unidos. Ele está pertinho de São Francisco. É a capital do homossexualismo em todos os Estados Unidos. Nós estamos falando de um país de mais de 400 milhões de habitantes. Dá 2 Brasil. E aí ele falando a respeito das igrejas lá, ele comentando que a coisa mais comum que tem lá é pessoas, por exemplo, com a vida conjugal, vida pessoal, toda bagunçada e é membro de igreja. E a igreja não disciplina. E a pessoa fica ali, porque eles entendem que a igreja não pode ter nenhum tipo de intervenção de autoridade sobre a vida das pessoas. A igreja não pode disciplinar ninguém, a igreja não pode tolher direitos, a igreja não pode se envolver na vida das pessoas. A igreja está ali só para poder falar coisas boas e incentivar. Mas cada um viva do jeito que quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Essa é a realidade dele. Essa é a realidade dele. E ele falando quão terrível é isso. E de certa forma ele tem compartilhado também como ele tem buscado fazer diferença lá nesse local. Então uma aplicação pra gente. Você vive como se Deus não existisse? Você vive como se Deus não existisse? Você leva em consideração a existência de Deus para tomar suas escolhas? Porque se você vive como se Deus não existisse, de maneira prática nas suas escolhas, é como se você estivesse dizendo no seu coração, Deus não existe. Deus não existe. Você não quer se comprometer com Deus, não quer se comprometer com a igreja, você não quer prestar contas a ninguém. E conforme eu disse ontem para os jovens, você pode estar sendo um ateu dentro da igreja. Porque tem gente que é ateu dentro da igreja, sabia?
A pessoa é membro de igreja, ou vem na igreja, participa da igreja, mas vive como ateu. Porque Deus não tem nenhuma relevância na sua vida. Não faz diferença nenhuma. Todas as coisas que você faz ou deixa de fazer, as decisões que você toma, o que você tem vivido, Deus não tem nada a ver com isso. Deus é só aquela pessoa que você ora quando você precisa de uma resposta. Deus é só aquela pessoa que vem te socorrer quando você precisa de ajuda. Mas na hora de viver, preto no branco, no dia a dia, Deus não tem nada a ver com a sua vida. É a mesma coisa que você dissesse que Deus não existe. O nome disso é ateísmo. É um ateísmo praticante. Nós vemos, meus irmãos, que o sábio, ele leva em consideração a existência de Deus. Ele sabe que existe um Deus no céu que vê todas as coisas. Já o tolo, ele crê que não. Ele se esquece de que Deus sabe todas as coisas. De que Deus está sempre conosco. Deus sabe as escolhas que nós tomamos. Eu, você. Ele sabe se nós levamos Ele a sério quando nós fazemos o que fazemos. Ele sabe se em nossos corações nós temos dito, o Senhor não existe. Ele sabe disso. Toda a humanidade, no final das contas, sabe o que ela fez? Ela se estragou. Aí, no verso 3, quando fala a respeito de corromper, a palavra para corromper, alat, ela tem a ideia de algo que estraga. Corromper é no sentido de algo apodrecer. Então, um dos usos dela é como leite azedando. Sabe o leite? Quando fica fora da geladeira e ele azeda? Então aqui a ideia é que o homem, ele azedou. Ele estragou. Espiritualmente e moralmente, ele azedou. Essa é a ideia. E nós podemos ver isso claramente. Muitas pessoas vivendo como se Deus não existisse. Depois você pode conferir no Salmo Irmão, que é o Salmo 14, que é quase a cópia do 53, que nós lemos aí no começo do culto, né? Salmo 14, 10. Meus irmãos, nós vemos que viver sem um referencial correto, que é Deus no centro, estraga a nossa vida completamente, sabia? Porque quando a pessoa diz, Deus não existe, ela está afirmando, o Senhor não ocupa o centro da minha vida. Quem está no trono da minha vida sou eu, ou o ídolo que eu coloquei lá. Agora, a pessoa que tem Deus como referencial correto da sua existência, das suas decisões, dos seus pensamentos, dos seus desejos, dos seus planos, a pessoa que tem Deus como esse referencial, ela não diz Deus não existe. Ela glorifica a Deus, ela espera no Senhor. Agora o tolo, ele vive como se Deus não existisse, porque Deus não é o centro da sua vida. E quando nós vivemos desse jeito, a nossa vida estraga. Porque era assim a nossa vida antes de conhecer a Deus através de Jesus Cristo. Antes de você conhecer a Jesus, e eu também, nós estávamos espiritualmente mortos. Deus não ocupava o centro da nossa vida, nós nem conhecíamos a Deus. Mas através de Jesus começamos a conhecer a Deus, e Deus ocupou o centro das nossas vidas. Então se você quiser voltar àquele estilo de vida podre, moral e espiritualmente, tira Deus do centro da sua vida. Logo, logo você vai ver sua vida sendo estragada dia a dia. Toda a humanidade, meus irmãos, está num processo longo e gradual de putrefação moral e espiritual. É o que nós estamos vendo. Quando eles disseram nenhum Deus, nenhum Senhor, eles tiraram Deus do centro da vida das pessoas, e a partir daquele momento, o único elemento que trazia vida foi tirado. E toda a sociedade, que é um organismo, começou a entrar em processo de deteriorização, putrefação, estragou. Eu creio que você não está contente com o que você anda vendo por aí. Cada vez mais pessoas viciadas, drogadas, atemorizadas, rixosas, doentes, suicidas, famílias destruídas. Isso quando tem família, porque hoje as pessoas têm família, quer ter.
Uma sociedade estragada. Por quê? Porque o referencial foi tirado, Deus. É a mesma coisa de você pegar um galho com uma fruta e desconectar de uma árvore. A partir do momento que você retirou ela da árvore, a fonte da vida foi cessada na existência dela. O que vai acontecer com aquele galho, com aquele fruto? Vai murchar, vai apodrecer. É assim a vida das pessoas sem Deus. Uma vida estragada, espiritualmente e moralmente. Por isso que há um rompante de imoralidade, porque Deus não ocupa o centro da vida dessas pessoas. Thomas Constable coloca uma coisa bem interessante que ressalta essa ideia de estragar aí do verso 3, essa palavra corromper. Ele diz: toda a raça humana tornou-se corrompida, assim como o leite azeda quando não é usado para seu propósito original, que é ser consumido. Da mesma forma, quando as pessoas não usam suas vidas para o propósito destinado, que é honrar e glorificar a Deus, elas se estragam. Elas se estragam. Gradativamente elas se estragam. Uma coisa para você deixar, para ficar bem claro para você: o homem, como projeto, é um projeto morto. Se você tem esperança no ser humano, saiba que você tem esperança num projeto morto. Totalmente morto. Se você espera no ser humano, você está esperando na coisa mais indigna da sua esperança, que é o ser humano. O ser humano é um projeto morto. O ser humano sem Deus. Esperar no ser humano é esperar em algo totalmente inoperante, que não vai realmente te levar a lugar nenhum. Meu irmão, minha irmã, o ser humano ele não pode ser reformado, não dá para recalchutar o ser humano, tá? Ele não pode ser consertado, tá quebrado. E ele também não pode ser melhorado. A única coisa que dá para fazer nessa humanidade que está espiritualmente morta é a salvação que o Evangelho traz, uma transformação de vida, uma nova vida. Se Deus não trouxer uma nova vida, o ser humano como projeto está morto. Se você está achando que a sua felicidade tem em você, saiba que você está embarcando num projeto que está destinado à falência total. E a Bíblia é muito clara nesse sentido. Mas em compensação, meus irmãos, conforme nós podemos ver lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 4 e 5, Jesus Cristo nos trouxe a vida por meio da sua morte e da sua ressurreição. Porque diz lá que Ele nos vivificou, ou seja, Ele nos trouxe a vida. Ele nos trouxe a vida. Se não fosse Jesus Cristo, nós não teríamos nenhuma esperança. Nós estaríamos totalmente perdidos. Mas Jesus Cristo, por meio da sua obra, Ele nos vivificou. Isso é muito claro. Aqui diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Ele nos trouxe a vida. Porque nós estávamos mortos. O ser humano é um projeto morto. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que o tolo, ele luta contra Deus. Ele luta. Verso 4 e 5, acompanhe comigo, diz: será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comesse pão, e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Aqui nós vemos que esse coração que diz Deus não existe, acaba levando a pessoa a um estilo de vida que primeiro prejudica ela e prejudica outros. Porque aqui é dito que o ímpio, o tolo, ele devora o povo de Deus como quem comesse pão. Ou seja, é aquele estilo de vida egoísta. Eu primeiro, ema, cada um com seus problemas, né? Você corre atrás do seu, eu corro atrás do meu. Eu estou aqui para chegar aos meus planos, né? Meus alvos. Cada um faça por si.
E com isso as pessoas passam uma em cima das outras como se fossem tratores. Usam as pessoas, abusam das pessoas, prejudicam as pessoas. Quando você tira Deus como referencial da vida de uma pessoa, você está diante de alguém que mais cedo ou mais tarde vai ser capaz de muitas coisas a fim de alcançar o que ela quer. Ela não tem problema de virar as costas para você e deixar você sozinho, se em algum momento isso for conveniente para ela. Ela não vai ter problema, talvez, de voltar atrás de uma promessa e te prejudicar. Ela não vai ter problema de te acusar. Ela não vai ter problema, de alguma forma, de trazer algum mal para alguém, porque para ela Deus não existe, e o que importa, no final, é somente ela. É um estilo de vida egoísta. Para casais, isso é terminal, porque o marido vai ser irresponsável com suas responsabilidades como marido, né? Não só como esposo, mas também como pai. Vai deixar de cuidar de sua esposa e instruir os filhos no caminho do Senhor, e a esposa da mesma maneira vai fazer isso. Cada um vivendo para si. Eu tive a oportunidade agora no congresso de conversar com o missionário Maicon. Ele é o responsável pelo Palavra da Vida na Espanha. A gente teve um tempo de almoço junto com outros pastores, foi muito legal. E ele compartilhou um pouco a realidade dele lá. Ele é brasileiro, é gaúcho, foi ele, a família dele, ele é casado e tem mais 2 filhas que são jovens já. E ele estava falando um pouco a realidade na Espanha. Que coisa terrível, meus irmãos. A Espanha, hoje, é conhecida, segundo ele me diz, como a sociedade do bem-estar. Só que essa expressão sociedade do bem-estar quer dizer o seguinte: eu vivo para o meu prazer. Eu quero comer bem, eu quero morar bem, eu quero vestir bem, eu quero ir em bons lugares. E de fato o país é muito bonito. Tem muitas coisas interessantes para se fazer lá. Mas coisas relacionadas ao prazer humano. E aí, falando sobre isso, ele falou, por exemplo, lá ninguém tem compromisso com ninguém. As pessoas têm os seus projetos pessoais. Se a pessoa vai começar um relacionamento, em algum momento no relacionamento, aquela outra pessoa começou a ser um empecilho para ela, tchau, acabou. Segue a tua vida, eu sigo a minha. Mães têm filhos. Com 4 meses, creche. Só que diferente daqui, a creche lá é de 7 horas da manhã até 7 horas da noite. Os pais deixam cedinho a criança, só pega à noite a criança arrebentada, de cansada com todas as atividades. E depois que sair da creche, já entra na escola. Portugal e Espanha, eu sei Portugal porque os pastores já me falaram, mesma coisa. Lá só escola integral. Entra cedo, sai à noite. Como é que você acha que vão ser os filhos dessas pessoas sendo criados o dia inteiro na escola e recebendo educação completamente contrária aos princípios da palavra de Deus? Que tipo de jovem vai ser? Já imaginou, mãe, pai, você pegar uma criança de 4 meses, enfiar na creche e deixar no mínimo 12 horas? Lá é comum. Porque deu 4 meses, eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar da minha vida. Cuida aí do meu filho, cuida aí da minha filha, acabou. Eu sei que tem situações aqui no Brasil que mães têm que trabalhar, às vezes põe na creche, o ponto é esse. Mas é uma sociedade que não tem realmente nenhum incentivo para que as pessoas conheçam a Deus. É uma sociedade secular, até a medula. Uns anos atrás, pastor Joelso, o passarinho, esteve em Ibiza, litoral da Espanha. Um lugar que muita gente vai fazer turismo, porque a Espanha é um dos países mais ensolarados da Europa, é um país que muitas pessoas vão lá, um país bonito e tal. E também é uma das principais capitais do homossexualismo no mundo. Barcelona, onde o pastor Maico está, é um antro de homossexualidade. Então, quando as pessoas querem extravasar a sua sexualidade, elas vão para Barcelona e lá, enfim, andam nu na rua, todo tipo de coisa. E aí, pregando para os jovens dão risada para os missionários brasileiros. Que Jesus, Bíblia, que isso? Você é maluco? Uma sociedade totalmente secularizada. Vivem como se Deus não existisse. Só vivem por seu prazer. E, inclusive, os cristãos lá acham estranho muitas coisas. O pastor estava me falando, ele ficou 8 anos pastoreando uma igreja em Portugal, no norte de Portugal, em Braga. Depois foi para a Espanha e está desenvolvendo um trabalho lá com o Palavra da Vida em Barcelona. Às vezes ele sai para a rua em Barcelona para evangelizar dando folheto. Os cristãos falam, por que você faz isso?
coisa estranha. Eu não vou fazer isso, eu vou ficar me expondo para as pessoas que eu sou cristão. Essa é a mentalidade. A vida é totalmente dissociada de Deus. Essa é a realidade. Então, o que nós vemos aqui, meus irmãos, é isso. Pessoas que têm Deus como seu inimigo. Pessoas as quais o seu referencial foi tirado. Porque viver seu referencial correto leva à autodestruição social e afeta o povo de Deus. Aqueles que vivem como se Deus não existisse, de modo egoísta, prejudicam o povo de Deus, eles são os inimigos que serão dizimados no campo de batalha por Deus. Porque aqui nós vemos aí que os ossos serão espalhados, verso 5. Essa expressão do verso 5, os ossos serem espalhados, é uma metáfora para um campo de batalha no qual os inimigos de Deus estão mortos e Deus destruiu todos eles. Todas as pessoas que se opõem a Deus, dizendo que Deus não existe, se colocam numa posição contrária a Deus. E mais cedo ou mais tarde, Deus destruirá a vida deles. Essa é a ideia. Depois, se você até quiser conferir, Salmo 141, verso 7, e Jeremias 8, verso 1 e 2. Salmo 141, verso 7, Jeremias 8, verso 1 e 2. Vai ter essa imagem lá. Então, o que nós podemos trazer para as nossas vidas? Deus é um valor que não pode faltar na equação da vida. Porque no final, sem Deus, a conta não fecha. A conta não fecha. Uma outra coisa, a incredulidade não é algo inofensivo. Às vezes a gente acha que é uma coisinha besta. A incredulidade, primeiro, vai prejudicar a vida da pessoa e a vida das pessoas que convivem com ela. Primeira coisa. Segunda coisa, a incredulidade vai mais cedo ou mais tarde transformar essa pessoa em inimiga de Deus e do povo de Deus. E no fim, Deus trará juízo sobre ela, que é uma terceira maneira de nós aplicarmos para a nossa vida, entendendo que aqueles que rejeitam a Deus serão rejeitados por Ele. Aqueles que rejeitam a Deus serão rejeitados por Ele. Você não precisa viver na rejeição do Senhor por causa da sua incredulidade, do seu ateísmo praticante, da sua vida que não considera Deus como centro, como referencial. Você pode correr para Jesus. E em Jesus, e por Jesus, pela rejeição que Ele experimentou, ser recebido por Deus. Tremendo isso, não? Por que é então que nós vamos continuar na nossa desobediência e nossa dureza de coração? Por que então vamos continuar a negar a Deus no nosso coração se Ele em Cristo nos acolhe? Se Ele em Cristo sofreu rejeição para que nós fôssemos aceitos? Deus nos convida. E por fim, a terceira coisa que nós aprendemos. O sábio, diferente do tolo, o sábio confia em Deus. Verso 6. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Aqui nós vemos uma oração. Davi, diferente do tolo, do insensato, do nécio, que em seu coração diz, não há Deus. Davi, ou possivelmente um editor, que acrescentou aqui, o editor, um dos editores do livro de Salmo, que acrescentou o verso 6, é difícil dizer porque o texto não deixa claro, mas seja quem for, é dito aqui no verso 6 uma oração. Quem dera um desejo, um pedido, um anseio, quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Aqui nós vemos que o desejo do salmista é que Israel já possa desfrutar da redenção que Deus vai trazer. E é por isso que é difícil saber se é Davi, porque no relato da vida de Davi não há nenhum relato dizendo que o povo foi cativo. Então é muito possível que o Salmos 53, no verso 6, foi uma adição do editor se referindo ao que depois Israel enfrentaria, mais especificamente Judá enfrentaria na Babilônia. Pode ser que foi uma edição, mas seja como for, aqui mostra o coração
daquele que confia no Senhor e diferente do ateu praticante, ora confiando que a libertação e a salvação vem de Deus. Tanto que ele diz, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Ou seja, uma oração desejando redenção, desejando libertação e que a redenção virá de Sião por meio do seu rei. Nós sabemos que rei é isso. Nós sabemos quem é o descendente de Davi. Nós sabemos quem é o libertador, o salvador. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos, diferente de um ateu praticante, aquele que conhece a Deus e crê nas suas promessas, ele espera em Deus a sua libertação. Pergunta: a quem você busca em meio à angústia? Quem que você busca nas suas necessidades? Quem que você busca no seu momento difícil, na sua angústia? O tolo em si mesmo, porque ele diz, Deus não existe. O sábio no Senhor. No Senhor. Quem é o seu Salvador? Você mesmo? O seu dinheiro? O seu trabalho? Seus amigos? As pessoas que gostam de você? A sua família? A sua inteligência? A sua capacidade? Você mesmo? Você é o seu Salvador? Porque se for você, você tirou Deus do centro da sua vida, se tornou tolo, um ateu praticante. Mas se você não é um ateu praticante, alguém que até diz que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Se você não é assim, e você crê de fato que Deus é o nosso Salvador, você vai esperar nele, porque Ele é o nosso Salvador. No final nós vemos dois destinos. Muitos vivem como se Deus não existisse. E Jesus jamais fosse voltar. Eu não vou ler referência, eu sei que está aí no slide, não vou ler por causa do tempo, mas eu vou só citar, tá aí as referências, nos dois textos, Mateus 24, 37 a 39 e Lucas 17, 28 a 30, nós somos lembrados que quando o Filho do Homem voltar, vão ser duas situações. Primeiro, serão como nos dias de Noé, as pessoas cadavam e se davam em casamento, negociavam fazer suas coisas. Ateus praticantes viviam como se Jesus nunca fosse voltar. Não levavam em consideração o fato de que existe um Salvador, que Jesus Cristo é Rei, é Senhor e que Ele voltará um dia. Vivem como se Deus não existisse. Esse será o contexto da vida das pessoas antes da volta de Cristo. Um ateísmo praticante, rompante. As pessoas fazendo o que querem fazer, sem levar em consideração o fato de que um dia Jesus voltará. Também é dito no texto de Lucas que será como nos dias de Ló, como Sodoma e Gomorra. As pessoas viviam, praticavam suas vidas, do estilo de vida que queriam, de moralidade, até que um dia veio o juízo sobre elas. Assim também será. Então os dois exemplos. Noé com dilúvio, Ló com a chuva de fogo e enxofre. Os dois casos de dizimação total. As pessoas vivem como se Jesus nunca fosse voltar. Inclusive, como ateu praticante, que essas pessoas são e tolas, elas zombam da ideia de um juízo final, que é o caso aí de 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4, quando eles dizem lá no texto, não vou ler, mas uma citação, em que eles dizem, mas o Senhor vai voltar mesmo? Desde a criação de todas as coisas tem sido dito que um dia Ele vai voltar e vai julgar, mas esse dia nunca chegou. Será que vai voltar mesmo? Já viu pessoa falando isso? A gente acha estranho, né? Mas e quando eu e você vivemos como se Jesus nunca fosse voltar e julgar todas as coisas? Como se um dia eu e você não tivéssemos que prestar conta de cada coisa que a gente fez ou deixou de fazer. Não é a mesma coisa? A única coisa que nós só não estamos zombando publicamente, mas Deus sabe o que se passa no nosso coração. Vivemos como se Deus não existisse. Mas nós sabemos, meus irmãos, que Jesus Cristo voltará e trará com Ele o dia do Senhor. Que é essa referência que está aí, 2 Pedro 3,10, na qual nós sabemos que Ele virá como ladrão. E quando Ele vier, toda a criação entrará em ebulição e chamas. Haverá um julgamento total sobre todas as coisas. Quero convidar você, para encerrar essa mensagem, a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 15, verso 3 a 4. Eu acabei de falar para você, meu irmão, minha irmã,
O primeiro destino, o destino do tolo, do insensato, que diz no seu coração, Deus não existe. Aquela pessoa que no seu coração vive como se Deus não existisse. Ela acha que Jesus nunca vai voltar. Ela acha que nunca haverá juízo e que essas coisas todas não vão acontecer. Esse é o primeiro destino. Mas aqueles que, a semelhança do verso 6 do Salmo 53, esperam a sua salvação no Senhor, aqueles que dizem: quem me dera a salvação se achegasse sobre Sião, sobre o povo de Deus. A cada um de nós que tem crido nessa promessa, nós vamos, junto com todo o povo de Deus, entoar o que é dito aí em Apocalipse capítulo 15, verso 3 e 4, que diz: e entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Esse será o cântico daqueles que esperam a redenção, que chegará sobre Sião, que chegará sobre o povo de Deus. Tolo ou sábio? Qual vai ser o seu coração? Espero que com essa mensagem você compreenda as consequências da tolice de rejeitar a Deus e aprenda, pela fé, a esperar pacientemente em Jesus Cristo.